em Porto Real, Larrys Strong, o mestre dos sussurros do rei Aegon, havia feito uma lista de todos os senhores que se reuniram em Pedra do Dragão para assistir à coroação da rainha Rhaenyra e tomar parte em seu Conselho Negro. A sede dos lordes Celtigar e Velaryon se localizava em ilhas. Como Aegon II não tinha poderio naval, esses estavam além do alcance de sua ira. Contudo, os senhores negros cujas terras se encontravam no continente não desfrutavam da mesma proteção. Com 100 cavaleiros e 500 homens de armas a serviço da família real, incrementados com o triplo de mercenários experientes, Criston marchou contra Rosby e Stokeworth, cujos senhores haviam acabado de se arrepender do apoio oferecido à rainha, e exigiu que eles dessem prova de lealdade e juntassem suas forças às dele. Com esse reforço, as hostes de Criston avançaram contra a cidade costeira murada de Valdocaso, onde os defensores foram pegos de surpresa. A cidade foi saqueada, os navios no porto incendiados e o Lord Darkling decapitado. Os cavaleiros e homens de armas a seu serviço tiveram a oportunidade de escolher entre jurar suas espadas ao rei Aegon ou partilhar do destino de seu senhor. A maioria preferiu a primeira opção. O destino seguinte de Criston foi Pouso de Gralhas. Avisado da aproximação deles, o Lord Staunton fechou seus portões e desafiou os sitiantes. De trás das muralhas, sua senhoria só pôde observar enquanto seus campos, bosques e vilarejos ardiam e os gados e camponeses eram passados na espada. Quando as provisões dentro do castelo começaram a acabar, ele enviou um corvo à Pedra do Dragão, com um pedido de ajuda. 9 dias depois do pedido de ajuda do Lord Staunton, ouviu-se o som de asas finas acima do mar, e a dragão Meleys surgiu sobre Pouso de Gralhas. A Rainha Vermelha, assim ela era conhecida, por causa das escamas escarlate que lhe cobriam o corpo. As membranas de suas asas eram rosadas, e sua crista, os chifres e as garras, brilhosas como cobre, e em seu dorso, com armadura de aço e cobre que brilhava ao sol, vinha Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi. Criston Cole não se abalou. A mão de Aegon esperava aquilo, contava com aquilo. Na verdade, tudo fazia parte de seu plano. Tambores soaram uma ordem, e arqueiros vieram à frente, com arcos longos e bestas, para encher o ar de flechas e setas. Balistas foram apontadas para lançar ao alto dardos de ferro, como os que haviam derrubado Meraxes em Dorne. Meleys foi atingida algumas vezes, mas as flechas apenas serviram para enfurecê-la. Ela mergulhou, despejando fogo de um lado a outro. Cavaleiros queimaram em suas celas quando o pelo e o couro e o estribo de seus cavalos se inflamaram. Homens de armas largaram as lanças e fugiram. Alguns tentaram se esconder atrás de escudos, mas nem carvalho nem ferro são capazes de resistir ao fogo de um dragão. Do alto de seu cavalo branco, Sor Criston gritava: "Mirem na cavaleira!", em meio à fumaça e às chamas. Meleys rugiu, expelindo fios de fumaça pelas narinas, e um corcel se debatia em suas mandíbulas ao ser engolido pelas labaredas. E então veio um rugido de resposta. Outros 2 dragões apareceram. O rei sobre Sunfyre, o Dourado, e seu irmão, Aemond, com Veiga. Criston Cole havia ativado a armadilha, e Rhaenys viera morder a isca, e agora os dentes se fechavam em volta dela. A princesa Rhaenys não tentou fugir. Com um estalo do chicote, ela virou Meleys para os inimigos. Contra Veiga apenas, ela talvez tivesse alguma chance, mas contra Veiga e Sunfyre juntos, a derrota era certa. Os dragões se chocaram com violência a 300 metros de altura sobre o campo de batalha, em meio a bolas de fogo que explodiam e floresciam com tamanha intensidade que mais tarde os homens jurariam que o céu estava cheio de sóis.
A mandíbula carmesim de Meleys se fechou no pescoço dourado de Sunfire por um instante, até que Veiga se abateu sobre eles das alturas. Os três monstros despencaram em espiral ao chão. Eles atingiram o solo com tanta força que caíram pedras das ameias de pouso de gralhas a meia légua de distância. Quem estava mais perto dos dragões não viveu para contar a história. Quem estava mais longe não conseguiu enxergar, devido ao fogo e à fumaça. As chamas levaram horas para abaixar. Porém, daquelas cinzas, apenas Veiga emergiu ilesa. Meleys estava morta, quebrada pela queda e estraçalhada no chão. E Sunfire, aquela esplêndida criatura dourada, teve uma das asas quase arrancada do corpo, enquanto seu cavaleiro, o rei Aegon, sofrera fraturas de costelas, da bacia e queimaduras que lhe cobriam metade do corpo. O braço esquerdo era o pior. As chamas de dragão haviam ardido com tanta força que a armadura do rei se fundira à carne. Um corpo que se acreditava pertencer a Rhaenys Targaryen foi encontrado mais tarde junto à carcaça de sua dragão, mas estava tão enegrecido que ninguém pôde ter certeza de que era ela, amada filha da senhora Jocelyn Baratheon e do príncipe Aemon Targaryen, fiel esposa do Lord Corlys Velaryon, mãe e avó, a rainha que nunca foi, viveu sem medo e morreu em meio a sangue e fogo. Tinha 55 anos. 800 cavaleiros e escudeiros e homens comuns também perderam a vida naquele dia. Outros 100 pereceram pouco depois, quando o príncipe Aemond e Sir Criston Cole tomaram pouso de gralhas e passaram toda a guarnição na espada. A cabeça do Lord Staunton foi levada de volta a Porto Real e empalada sobre o velho portão, mas foi a cabeça da dragão Meleys, transportada pela cidade em uma carroça, que inspirou espanto silencioso na multidão. O septão Eustace nos diz que milhares de pessoas saíram de Porto Real depois, até que a rainha viúva Alicente mandou fechar os portões da cidade. O rei Aegon II não morreu, mas suas queimaduras provocavam tanta dor que há quem diga que ele tenha rezado para morrer. Levado de volta a Porto Real em uma liteira fechada para ocultar a gravidade dos ferimentos, sua graça passou o restante do ano confinado à cama. Septões rezaram por ele, mestres o trataram com poções e leite de papoula, mas Aegon dormia 9 horas em 10, acordando apenas por tempo suficiente para ingerir alguma refeição e voltar a dormir em seguida. Ninguém podia perturbar seu descanso, exceto sua mãe, a rainha viúva, e a mão, Sir Criston Cole. A esposa dele sequer tentou, tão perdida estava Elaena no luto e na loucura. Sunfire, o dragão do rei, era grande e pesado demais para ser transportado e não conseguia voar com a asa ferida. Então permaneceu nos campos próximos a pouso de gralhas, rastejando pelas cinzas como um imenso monstro dourado. Nos primeiros dias, ele se alimentou das carcaças incineradas dos mortos. Quando essas acabaram, os homens que Criston pusera de guarda passaram a lhe trazer bezerros e ovelhas. Você precisa governar o reino agora, até seu irmão ficar forte o bastante para assumir a coroa de novo, disse a mão do rei ao príncipe Aemon. E Sir Criston não precisou falar 2 vezes, segundo Eustace. E assim, o caolho Aemond, assassino de parentes, assumiu a coroa de ferro e rubis de Aegon, o conquistador. Fica melhor em mim do que nele, proclamou o príncipe. No entanto, Aemond não assumiu o título de rei, apenas de protetor do território e príncipe regente. Sir Criston Cole se manteve como mão do rei,